Minha esposa fingiu aceitar o relacionamento aberto. O plano dela era outro. Fiquei meses evitando colocar isso em palavras porque enquanto está só na cabeça ainda parece que é algo que você está processando. Quando coloca em palavras vira real de um jeito diferente e definitivo. Mas chegou num ponto em que eu preciso tirar isso de dentro de mim de alguma forma. E escrever para estranhos na internet é, estranhamente, mais fácil do que falar com as pessoas que me conhecem de verdade e que têm opinião formada sobre tudo antes de eu terminar de contar. Então vou contar do jeito que foi. Sem fazer de mim herói, sem destruir ela mais do que os fatos já fazem. Tenho 41 anos. Sou veterinário, tenho uma clínica própria numa cidade de médio porte em Minas Gerais, trabalho com pequenos animais há 15 anos. É uma profissão que eu escolhi porque gosto de verdade e que tenho o dom de te lembrar todo dia que tem coisa mais importante do que os seus próprios problemas, o que às vezes ajuda e às vezes não ajuda em nada. Minha esposa se chama Camila. Tem 36 anos, é advogada, trabalha num escritório de advocacia empresarial onde é sócia há 2 anos. É uma mulher inteligente, estratégica, que pensa vários passos à frente em qualquer situação. Eu sempre admirei isso nela. Até o dia em que percebi que aquela inteligência estratégica havia sido usada numa situação que eu era o principal afetado e o último a saber. A gente se conheceu há 8 anos numa festa de aniversário de um amigo em comum. Eu tinha 33, ela tinha 28. Ficamos conversando a noite toda, trocamos contato, saímos uma semana depois, e depois disso ficou difícil parar. Namoramos por 2 anos antes de casar. Casamos numa cerimônia que foi exatamente o que os dois queriam, sem exagero, sem frescura, uma festa com as pessoas que importavam e música boa até tarde. Compramos uma casa no ano seguinte, reformamos no ritmo que o dinheiro permitia, construímos uma vida que eu considerava sólida. Não temos filhos. Foi uma decisão que a gente tomou junto antes mesmo de casar, os dois chegamos na mesma conclusão sem precisar de muito debate. Temos 2 gatos, a Frida e o Clean, que a Camila nomeou porque tem uma coisa com arte que eu nunca tive mas aprendi a apreciar vivendo com ela. Os primeiros 4 anos de casamento foram bons. Não vou romantizar, tinha as dificuldades normais de 2 adultos com carreiras exigentes tentando construir algo junto. Mas havia uma base real, uma parceria de verdade, um respeito mútuo que eu considerava o alicerce de tudo. E então chegou o 5º ano. No 5º ano a Camila mudou de um jeito que eu percebi mas não soube interpretar direito no começo. Ficou mais distante em alguns momentos. Mais dentro da própria cabeça. Havia períodos em que ela estava presente fisicamente mas claramente com a mente em outro lugar, e quando eu perguntava se estava tudo bem ela dizia que estava só com muito trabalho, que o escritório estava numa fase pesada. Eu aceitei essa explicação porque fazia sentido. O escritório dela de fato estava passando por uma expansão naquele período, ela havia assumido mais responsabilidades com a sociedade, e eu sabia que o trabalho dela era emocionalmente pesado de formas diferentes do meu. Mas havia uma outra coisa que fui notando junto com o distanciamento. Ela estava saindo mais. Não de forma absurda, não de forma que qualquer pessoa de fora consideraria suspeita. Mas mais do que antes. Happy hours com colegas do escritório, jantares com clientes, eventos da OAB, aquele tipo de coisa que pertencia à vida profissional dela e que eu nunca havia questionado. E havia uma amiga nova que havia entrado na vida dela com uma intensidade que eu notei. O nome era Renata, advogada também, de outro escritório, que a Camila havia conhecido numa comissão da OAB. O nome da Renata começou a aparecer nas conversas com uma frequência que eu registrei sem saber ainda o que fazer com essa informação. Elas saíam juntas com regularidade. Almoços, happy hours, um fim de semana numa pousada com um grupo de amigas onde a Renata estava. Normal, a Camila sempre teve vida social ativa e eu nunca fui do tipo de questionar isso. Mas havia algo diferente nessa amizade específica que eu não conseguia apontar com precisão. Uma energia nova que a Camila trazia quando voltava de programas com a Renata. Uma animação que ia além do que um happy hour com colega normalmente produz. Fui guardando sem saber o que estava guardando. O assunto surgiu numa noite de quinta-feira, umas 3 semanas depois de eu ter começado a notar essas coisas. Ela chegou do trabalho, a gente jantou com uma conversa mais leve do que o normal, e depois do jantar ela disse que queria falar sobre uma coisa. Eu me lembro de ter pensado que era sobre o escritório, sobre alguma decisão profissional que ela estava considerando. Não era. Ela disse que havia estado pensando sobre o que precisava na vida, sobre estruturas de relacionamento, sobre coisas que havia começado a questionar. Disse que havia lido bastante sobre não monogamia, que havia conversado com pessoas que viviam assim, e que queria ser honesta comigo sobre o que estava sentindo. Eu ouvi tudo. Não interrompi. Quando ela terminou eu fiz a pergunta direta. Perguntei se havia alguém específico. Ela disse que não. Que era uma questão de possibilidade, de liberdade, não de uma pessoa determinada. Eu guardei essa resposta. Disse que precisava de tempo para pensar. Ela disse que entendia, que não havia pressa. Fui dormir naquela noite com uma sensação que eu não consigo descrever bem de outra forma senão como o chão tendo ficado 1 centímetro mais baixo do que eu pensava que estava. Passei 10 dias pensando.
Pesquisei sobre o assunto de forma séria, li relatos de casais que haviam tentado, conversei de forma genérica com um amigo sem dar detalhes. Tentei ser honesto comigo mesmo sobre o que eu queria e o que eu estava disposto a tentar. Não queria. Esse foi o resultado honesto da minha reflexão. Não era minha natureza, não era algo que eu havia desejado, e a ideia de Camila com outra pessoa me causava um desconforto que eu não conseguia racionalizar para longe. Mas eu a amava. E havia uma parte de mim que preferia tentar do que perder sem tentar. Então disse que topava, com condições. Transparência total, comunicação aberta, revisão regular de como estava se sentindo, e a possibilidade de encerrar se qualquer um dos dois ficasse desconfortável além do que conseguia lidar. Ela concordou com tudo. Havia algo no jeito que ela concordou que eu registrei, mas não soube interpretar na hora. Uma rapidez, uma ausência de questionamento sobre os detalhes, que numa advogada que analisa cláusula por cláusula em contratos profissionais era incomum. Advogado bom sempre questiona os termos antes de assinar. Ela não questionou nada. Deixei passar. As primeiras semanas foram de uma tensão baixa e constante que eu aprendi a conviver sem conseguir eliminar. Nada havia acontecido ainda na prática, mas havia uma mudança na dinâmica entre nós que era sutil e real. Ela estava mais leve. Havia uma leveza nela que eu notei e que tentei interpretar como alívio por termos tido uma conversa honesta sobre algo difícil. Pode ter sido isso também. Mas havia outra coisa naquela leveza que eu não soube nomear na época. Umas 3 semanas depois do acordo ela me contou que havia marcado um jantar com um homem que havia conhecido através da Renata. Um advogado de outro estado que estava em visita, que havia sido apresentado num evento. Me disse o nome, disse onde iam jantar, disse o horário. Exatamente como havíamos combinado. Eu disse que estava bem. Fui trabalhar até tarde naquela noite. Atendi 2 casos que não eram urgentes, mas que eu escolhi atender porque precisava de algo que me ocupasse. Quando ela voltou eu estava no sofá com a Frida no colo. Ela me contou brevemente como havia sido, eu ouvi, e a gente foi dormir. Foi nessa noite, deitado no escuro, que eu comecei a sentir que havia uma coisa fora de lugar que eu não conseguia identificar. Não era o jantar em si. Era algo mais embaixo que eu estava tentando alcançar, mas que ficava escorregando. O segundo mês foi quando comecei a notar as primeiras inconsistências. A Camila havia saído 3 vezes naquele mês, sempre me contando antes como havíamos combinado. Mas havia uma coisa específica que eu fui notando nos relatos que ela me dava. Eram muito consistentes. Muito organizados. Do tipo de relato que parece ter sido pensado antes de ser dado, não do tipo que sai naturalmente quando você está contando o que aconteceu. Eu sei a diferença porque convivo com ela há 8 anos e sei como ela conta as coisas quando está sendo espontânea e como conta quando está sendo cuidadosa. Estava sendo cuidadosa. Guardei essa observação. No final do segundo mês ela me disse que ia num evento de 2 dias em outra cidade, uma conferência de direito empresarial em São Paulo. Coisa que ela fazia algumas vezes por ano, completamente dentro da normalidade da carreira dela. Eu disse que estava bem. No primeiro dia do evento ela mandou algumas mensagens durante o dia, fotos do evento, comentários sobre as palestras. Normal. No segundo dia as mensagens foram mais esparsas. Ela disse que estava ocupada, que o dia estava intenso. Quando ela voltou na noite do segundo dia havia algo diferente nela que eu não conseguia apontar com precisão, mas que estava lá. Uma semana depois disso eu fiz uma coisa que eu não havia planejado fazer. Estava procurando um documento no computador que compartilhávamos em casa, um arquivo de imposto de renda do ano anterior que eu precisava para uma questão burocrática da clínica. Encontrei o que precisava e, no processo, vi um arquivo de agenda que estava aberto numa outra janela. Não era a minha agenda. Era a dela. Eu deveria ter fechado sem olhar. Não fechei. O que vi naquela agenda foi o seguinte: no período da Conferência de São Paulo havia um compromisso marcado que não era nenhuma palestra nem nenhuma atividade do evento. Era um hotel. Com um nome. E o nome não era de nenhum colega de trabalho que eu conhecesse. Fiquei parado na frente do computador por um tempo. Fechei a janela. Voltei pro arquivo que precisava. Terminei o que estava fazendo. E então fui até o quintal, sentei numa cadeira que fica embaixo de uma árvore que a gente plantou quando nos mudamos, e fiquei lá por um tempo sem fazer nada. O que eu havia visto precisava ser entendido antes que eu fizesse qualquer coisa com a informação. Havia algumas possibilidades. A mais simples era que aquilo era exatamente o que parecia. Que ela havia encontrado alguém específico, que aquele alguém havia estado em São Paulo no mesmo período da conferência, e que ela havia organizado um encontro dentro da viagem de trabalho. Dentro do nosso acordo isso não era necessariamente uma quebra de regra se ela me contasse. O problema era que ela não havia me contado. Havia me contado sobre outros encontros. Mas não sobre esse. Porque esse era diferente? Fiquei com essa pergunta por dias. Continuei vivendo normalmente com ela durante esse período. Jantei, conversei, fui a um aniversário junto, fiz tudo que um marido normal faz. Por dentro estava num estado que era metade confusão e metade uma clareza fria que eu ainda não sabia bem o que fazer com ela. Comecei a prestar atenção de um jeito diferente.
Não de forma paranoica, mas como quando você está diagnosticando um animal e começa a juntar sintomas que isolados não significam nada mas juntos montam um quadro. E fui montando um quadro. Havia a agenda que eu havia visto. Havia os relatos organizados demais. Havia o fato de que a Renata, que havia sido o catalisador de tudo, havia sumido das conversas depois que o acordo havia sido estabelecido, como se a utilidade daquele nome já tivesse passado. E havia uma coisa nova que eu comecei a notar naquele período. A Camila estava prestando mais atenção em mim de uma forma específica. Não de uma forma carinhosa normal. De uma forma que eu só consigo descrever como avaliativa. Como se ela estivesse monitorando meu estado emocional com um cuidado que ia além do que uma esposa normalmente tem. Quando eu estava quieto, ela perguntava se estava bem. Quando eu demorava para responder uma mensagem, ela enviava outra checando. Quando eu chegava em casa com um humor qualquer que não fosse completamente neutro, ela comentava. Era atenção. Mas era o tipo de atenção que uma pessoa tem quando está gerenciando algo, não quando está simplesmente presente. Levei mais 2 semanas para confrontar o que eu estava percebendo de frente. Numa tarde de sábado, com os dois em casa, eu disse que precisava conversar sobre uma coisa. Ela largou o que estava fazendo e me olhou com uma atenção que foi imediata e completa. E naquele segundo, antes de eu falar qualquer coisa, eu vi algo na expressão dela que ficou na minha cabeça. Era a preparação. Ela havia se preparado para essa conversa antes de eu iniciá-la. Eu disse que havia visto a agenda por acidente. Que havia visto o compromisso de São Paulo. Que havia um nome lá que ela não havia me contado. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse que havia sido um encontro que havia acontecido de forma mais espontânea do que os outros, que havia esquecido de me contar antes porque tinha acontecido no último dia, que havia planejado me contar quando voltasse mas aí o momento havia passado. Eu ouvi aquela explicação com uma atenção específica. Depois disse, você nunca esquece de me contar. Você é uma pessoa que não esquece de nada relevante. Ela não respondeu isso diretamente. E então eu disse uma coisa que havia estado guardando sem saber que estava guardando. Disse, eu quero te perguntar uma coisa direta e preciso de uma resposta honesta. Quando você propôs o relacionamento aberto, você já tinha alguém em mente? O silêncio que veio depois dessa pergunta durou talvez 5 segundos. Mas foi um silêncio que tinha uma textura específica que eu reconheci como o silêncio de alguém que está calculando a resposta, não pensando nela. Ela disse que havia desenvolvido uma conexão com alguém antes da nossa conversa, que havia tentado entender o que sentia antes de falar comigo, que havia achado que a forma mais honesta era abrir o assunto de forma mais ampla primeiro. Eu deixei aquilo assentar. Depois disse, então o relacionamento aberto não era uma proposta. Era uma solução que você havia encontrado para uma situação que já existia. Ela disse que não era exatamente assim. Que o que sentia era real, que a questão da estrutura relacional era genuína, que não havia sido só sobre uma pessoa específica. Eu disse que podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Que algo podia ser genuíno e ainda assim ter sido motivado por uma situação concreta que ela havia escolhido não me contar quando havia me contado o resto. Ela ficou quieta. E então veio a parte que mudou o tom de tudo. Eu disse, quem é o homem da agenda de São Paulo? E ela disse o nome. Era o nome de um advogado que eu havia ouvido mencionar algumas vezes ao longo do último ano. Sempre de forma casual, sempre como colega de área, nunca com destaque. O tipo de nome que aparece e desaparece numa conversa sem deixar rastro. Eu havia ouvido aquele nome antes do acordo. Antes da conversa sobre relacionamento aberto. Pelo menos 4 ou 5 meses antes. Fiz o cálculo em silêncio. E então perguntei diretamente, quando foi a primeira vez que vocês se encontraram? O silêncio que veio dessa vez foi diferente do anterior. Era o silêncio de quem sabe que a resposta vai mudar algo e está pesando se há alguma forma de dar essa resposta que minimize o impacto. Não havia. Ela disse um período que era anterior ao nosso acordo. Anterior à nossa conversa. Anterior, eu fui entendendo conforme ela falava, ao distanciamento que eu havia notado no 5º ano e atribuído ao trabalho. Fiquei ouvindo tudo com aquela clareza fria que havia chegado semanas antes e que agora estava mais fria ainda. Quando ela terminou eu disse uma coisa que eu havia chegado naquele momento sem ter planejado. Disse, então você não me propôs um relacionamento aberto porque precisava. Você me propôs porque precisava de uma estrutura que tornasse o que já estava acontecendo algo que eu havia consentido. Ela não negou. O que ela disse foi que havia tentado encontrar a forma mais honesta de resolver uma situação que havia surgido de forma que ela não havia planejado. Que havia se pego num envolvimento que não havia buscado e havia tentado ser honesta sobre o que precisava em vez de simplesmente esconder. Eu ouvi aquilo. E ouvi de novo na minha cabeça algumas vezes antes de responder. Depois disse que havia uma diferença entre ser honesta sobre o que precisa e ser honesta sobre o que já fez. Que ela havia me dado a primeira sem me dar a segunda. E que a segunda era a que mudava tudo. Ela disse que sabia. Que havia sido covarde nessa parte. Que não havia encontrado como dizer sem que soasse pior do que era. Eu disse que soava pior agora. Aquela conversa durou quase 3 horas. Não foi aos gritos, não foi com acusações que escalavam.
Foi uma conversa fria e pesada que foi descascando camadas que eu não sabia que existiam. Descobri que o distanciamento do 5º ano havia começado com aquele envolvimento. Que as saídas mais frequentes haviam sido em parte sobre ele. Que a Renata, a amiga nova que havia entrado com tanta intensidade, sabia sobre aquilo desde antes da nossa conversa sobre o acordo. A Renata havia sido a conselheira. Havia sido ela quem havia sugerido o caminho do relacionamento aberto como forma de resolver a situação. Eu fiquei com essa informação por um momento. E então entendi o que havia faltado nomear desde o começo. O plano não havia sido me enganar de forma calculada e fria. A Camila não era uma pessoa que havia acordado um dia e decidido construir uma armadilha. O que havia acontecido era mais humano e de certa forma mais triste do que isso. Ela havia se envolvido com alguém, havia entrado em pânico sobre o que fazer, havia buscado conselho numa amiga, e havia encontrado uma saída que parecia resolver o problema sem precisar confessar o que havia acontecido antes. Não havia sido mal intencionado no sentido frio da palavra. Mas havia sido desonesto de uma forma que tinha o mesmo efeito prático. Ela havia me pedido consentimento retroativo sem me dizer que era retroativo. E eu havia dado esse consentimento sem saber o que estava consentindo de verdade. Pedi que ela ficasse num quarto separado naquela noite. Ela foi sem questionar. Eu fiquei na sala com a Frida e o Clean e fiquei acordado por muito tempo olhando pro teto. O que me pesou naquela noite não foi raiva no sentido que eu esperava. Foi uma sensação específica que levei tempo para nomear. Era a sensação de que eu havia tomado uma decisão que eu achava que era minha, sobre a minha vida, com base em informações que não eram completas. Que a autonomia que eu havia achado que estava exercendo era parcialmente uma ilusão porque havia uma peça fundamental do quadro que havia sido deliberadamente omitida. Isso era diferente de traição no sentido convencional. Era uma violação de um tipo mais sutil que eu não tinha palavra boa para descrever, mas que era real. Nas semanas seguintes a gente ficou num estado difícil de definir. Ela estava em casa, a gente convivia, mas havia uma distância que nenhum dos dois fingia não estar sentindo. Ela quis conversar várias vezes. Eu deixei acontecer quando estava pronto, que nem sempre era quando ela queria. Isso gerou tensão, mas eu precisava do meu ritmo. Numa dessas conversas ela disse que havia encerrado o envolvimento com aquele homem. Que havia feito isso na semana depois da nossa conversa. Que queria tentar reconstruir. Eu ouvi isso com uma atenção que era ao mesmo tempo presente e distante. Porque havia uma coisa que eu não conseguia deixar para trás independente do que ela dissesse agora. Não era o envolvimento em si. Era o mecanismo que ela havia usado. A forma como havia construído uma situação em que eu havia participado de uma decisão achando que tinha todas as informações e não tinha. Uma advogada sabe o que é consentimento informado. Sabe a diferença entre assinar algo sabendo o que está assinando e assinar sem saber. Havia usado esse conhecimento ao contrário. Essa não era uma leitura generosa. Eu sei disso. Ela pode não ter pensado nesses termos. Mas o efeito prático havia sido esse e eu não conseguia separar a intenção do resultado. Fomos para terapia de casal. Ficamos por 3 meses. Foram sessões úteis no sentido de que as duas partes conseguiram falar e ser ouvidas com uma estrutura que a gente não conseguia criar sozinha. Mas havia uma coisa que ia ficando mais clara conforme as sessões avançavam. Eu não estava conseguindo reconstruir a confiança no ponto específico que havia sido quebrado. Não na fidelidade no sentido simples. Mas na confiança de que as informações que ela me dava sobre situações que me afetavam eram completas. Uma vez que você percebe que alguém omitiu algo fundamental numa decisão importante, você começa a se perguntar, em momentos que você não quer se perguntar, se está omitindo em outros momentos também. Essa dúvida, instalada numa pessoa que pensa estrategicamente e que provou ser capaz de gerenciar informação com cuidado quando tem motivo, era difícil de administrar. Eu disse isso para ela numa das sessões. Com a terapeuta presente, sem filtro excessivo. Ela ficou quieta por um tempo depois que eu falei. Depois disse que entendia. Que não tinha resposta para isso que fosse satisfatória além de tempo e consistência. Pode ser que ela estivesse certa. Pode ser que com tempo suficiente aquilo fosse se dissolvendo. Mas em algum ponto eu e ela chegamos, separadamente e depois juntos, na conclusão de que o esforço necessário era maior do que o que os dois tínhamos disponível naquele momento. Pedi o divórcio 4 meses depois da conversa do sábado. Ela não contestou além do que o processo naturalmente exige. O processo está andando. A casa vai ser vendida. Os gatos ficam comigo porque foram minha ideia desde o começo e a Camila viajaria demais para cuidar direito deles. O que fica de tudo isso é difícil de resumir sem parecer que estou chegando numa conclusão arrumada. Fica a clareza de que quando alguém responde muito rápido a uma pergunta que deveria ser difícil, vale a pena notar essa rapidez. Que a ausência de questionamento em quem normalmente questiona tudo é informação. Fica também algo que é mais difícil de dizer. Eu havia construído nos 8 anos com a Camila uma imagem dela que era, em partes, uma imagem que eu havia escolhido manter. Não que ela fosse perfeita, nunca achei isso. Mas havia uma crença sobre a forma como ela se comportava em situações que me afetavam que eu havia mantido sem testar. Quando foi testada, não resistiu.
E isso diz alguma coisa sobre o quanto a gente escolhe não testar as crenças que são confortáveis de manter. A Frida está dormindo no meu colo enquanto eu escrevo isso. O Clean está em cima da geladeira olhando para mim com aquele desinteresse específico de gato que na verdade é atenção disfarçada. Amanhã tem uma cirurgia cedo na clínica. Paciente que eu acompanho há 3 anos, uma cadela de 12 anos com uma massa que precisa ser retirada com cuidado. A vida continua com suas urgências próprias que não esperam você terminar de processar as outras coisas. Por enquanto é o suficiente.